Boa noite para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, a todos aqueles que me deram like, que se inscreveram no meu canal, a torcida do Santos de uma maneira geral, meu muito obrigado. Começaremos esse conteúdo falando desse empate que deveria ser vitória do time do Santos, né? O Santos saiu perdendo do time do Deportivo Táchira de 1-0, depois faltando 10 minutos para acabar a partida, o Santos foi lá através de Angulo e acabou empatando. Vamos falar um pouquinho, pessoal, da escalação do time do Santos, que realmente, para muitos torcedores santistas, inclusive para mim, realmente surpreendeu. Não surpreendeu pelo fato da gente de ser uma coisa muito nova. Aliás, o Fabian Bustos utiliza desses artifícios já faz várias partidas, né? E na verdade a gente não deveria nem se pronunciar a respeito disso. Mas diante daquilo que o Santos apresentou na partida, no jogo, né? Eu entendo que é salutar a gente falar sobre a escalação dele, sim, né? O Santos que teve duas estreias, né? Se eu tiver equivocado, eu vou corrigir durante aquilo que eu tô falando, tá, pessoal? Teve duas estreias aí. A estreia do Balieiro, né? Que não já jogava fazia muito tempo, e a estreia aí do Luiz Felipe, né? Que imaginávamos que seria outro jogador no lugar dele. Mas, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a partida, daqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo, né? Que imaginávamos, inclusive, que ia ser outra escalação, eu vou falar para você o time titular que saiu jogando na partida de hoje, né? O time titular do time do Santos hoje saiu jogando com o João Paulo, na lateral direita foi o Balieiro, os zagueiros foi o Luiz Felipe juntamente com o Kaique, na lateral esquerda foi o Lucas Pires, imaginei inclusive que seria o Felipe Jonathan, pela partida que ele fez na última, né? O meio de campo, sem novidade nenhuma, né? Foi ali o Camacho, juntamente com o Zanocelo e o Bruninho ali, para tentar armar o time do Santos. Ali no sistema de ataque foi o Juan Julio, ali na ponta esquerda. Ali como centroavante foi o Brian Angulo. E lá na ponta direita, com o pé trocado, foi o Ângelo, né? O que a gente pode falar a respeito dessa escalação? Dois jogadores, como havia dito, estreando praticamente esse ano no time do Santos, o Balieiro, que já não jogava há muito tempo. Luiz Felipe, então, nem se fala, pessoal. Na verdade, o Luiz Felipe, juntamente com outros zagueiros, com o Derek, que foi relacionado, inclusive, foi puxado lá das categorias de base, junto com outros dois jogadores, o Derek, né? E o Ranier juntamente com o Fernandinho. É isso mesmo, o Fernandinho foi um puxado lá do Sub-20 para completar lá o elenco do time do Santos, que mais 10 jogadores ficaram lá na Vila Belmiro, um especificamente com o seu motivo, né? Eu entendi, olhando pela cabeça do Bustos, né, o motivo pelo qual ele não colocou o Velasquez, acredito que é em detrimento de duas peças no time do Santos. O Michael, eu não sei se ele terá fisicamente condições de 100% para jogar contra o Flamengo, e o Auro, que poderia se machucar sim, né? Que é o único lateral direito que o time do Santos tem de ofício. E o outro motivo também é que me parece que ele não entra nas graças do técnico do Santos, o Fabian Bustos. Por vezes ali teve improvisação, jogou o Lucas Braga ali na lateral direita, jogou o Auro. Parece que ele é o último realmente a ser escalado no time, né? Mas como não temos opção e o Santos realmente carece dessa posição para contratação, principalmente aqui nessa janela de abertura, no Santos deve ter alguém aí. Não é possível que a torcedor santista realmente gostaria que o Santos realmente fosse com tudo para tentar contratar. É fácil? Não é fácil. Não é realmente fácil, porque os jogadores que estão aí, que jogam nas laterais direita de todos os times do Brasil, realmente é que nem unicórnio, pessoal. Realmente é muito difícil. É que nem zagueiro canhoto. Muito difícil realmente de encontrar. E o Santos não é diferente. Se vocês verificar os times adversários do time do Santos, eu falei isso daí em outro conteúdo, todos os laterais direitos, tem o Marcos Rocha lá do Palmeiras, o Rafinha lá do São Paulo, e tem o Fagner lá do Corinthians. São jogadores que já estão há várias temporadas, né, jogando aqui no Brasil. E por vezes é muito difícil, inclusive nas categorias de base, o Santos encontrar algum jogador. E quando tinha, realmente
não se acertou e acabou saindo do peixe, né? Aí voltando lá para a escalação do time do Santos, eu acredito que foi esse o pensamento que o Fábio Bustos realmente fez. Agora, quando os jogadores do time do Santos realmente não está jogando bem, aí entra aquela famosa teimosia que eu entendo que já deveria trocar realmente. Agora fica aquela coisa, o Angulo fez o gol do empate. O que será que o Fábio Bustos, porque eu estou fazendo esse conteúdo antes de ver a entrevista dele, será que vão perguntar do Angulo a respeito do gol que ele fez? Será que ele vai bater no peito e falar assim, ó, se eu não tirasse, ainda bem que eu deixei o Angulo no campo, porque se eu não tirasse ele, realmente o Santos não iria fazer o gol de empate e ia sair com um vexame maior. Eu acho que o Angulo ele precisa de ritmo de jogo. É um jogador realmente que a torcida pega muito no pé, assim como o Ran Julio, que hoje realmente não jogou absolutamente nada, né? Entrou, foi substituído no segundo tempo, né? Assim como o Angulo, a torcida gostaria que ele fosse substituído, mas ele foi o único jogador dos titulares que realmente ficou até o final e acabou fazendo o gol de empate, né? Falando da infelicidade do Zanocelo, né, pessoal? O time adversário atacou o Santos depois dos 25 minutos lá no primeiro tempo, né? Depois dos 25 minutos, fez o gol aos 32, através do Cuba, que fez uma cobrança lá de escanteio, ele fez o movimento errado, acabou, infelizmente, fazendo um gol contra, né? O time do Deportivo Táchira, nos 15 minutos do primeiro tempo, jogava um pouco melhor que o time do Santos realmente. Era um time até no começo da primeira etapa muito nervoso, escorregava muitos jogadores, tanto do Deportivo Táchira quanto do time do Santos, né? Parecia que o time adversário estava meio estarrifado, não conseguia fazer nenhuma jogada a respeito daquilo que foi o treinamento dentro de toda a semana, pelo menos essas eram as informações que nós tínhamos, né? Que era um jogo de vida ou morte para o time adversário, né? Talvez não pelo Santos, né? Pela maratona de jogos que o Santos está tendo nas 3 competições que o Santos ainda está, né? Campeonato Brasileiro, ainda na Copa do Brasil, né? Muito pelo aquele resultado, infelizmente, que aconteceu daqueles 4-0 frente ao Corinthians, e nessa taça que hoje o Santos disputou da Sul-Americana, né? Falando do segundo tempo, o time do Santos voltou com a mesma equipe praticamente, só fazendo uma alteração, uma substituição, saindo o Balieiro, que estava totalmente sem ritmo de partida, e aí entrou aquele que é considerado titular, o Auro. Mudou alguma coisa? Não mudou muito, pessoal, porque o time do Santos realmente, a segunda etapa, não jogou bem. A bola foi dada ao time adversário, por vezes a posse de bola do time do Santos era bem maior, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, contra o time do Deportivo Táchira, mas o Santos não soube fazer dessa posse de bola enfiadas ali para o sistema ofensivo do time do Santos. O Bruninho era o jogador que mais pensava ali no time do Santos, mas sozinho realmente ele não pôde fazer nada. Os jogadores que entraram ali nas substituições, eu vou falar para você quem foram os jogadores que saíram, aqueles que entraram, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa partida. Por exemplo, saiu o Balieiro, que estava fora de ritmo, infelizmente, estava mal, inclusive, na partida. Algumas jogadas foram feitas em cima dele, para a entrada do Auro, que também não fez também muita coisa ali no time do Santos, né? Saiu o Zanocelo para a entrada do Sanches. Novidade essa que foi relacionado para a partida de hoje, mas realmente a gente percebe que o Sanches está muito sem ritmo. Participou do gol de empate do time do Santos, depois de uma jogada ali do Juan Seco, rabiscou ali pela esquerda, cortou para cá, cortou para lá, tocou pro Chances, e ele acabou ajeitando ali pro Angulo, que acabou batendo de peito de pé, acabou fazendo o gol de empate, né? Mas foi isso, né? Os jogadores precisam de ritmo, de jogo? Precisam, né? Precisam mesmo. Então, eu me recordo que eu falei duas novidades, né? Pelo menos ali na escalação do primeiro tempo. Mas, na verdade, pessoal, foram 3, né? Porque o Sanches realmente fazia muito tempo que não entrava numa partida para jogar no time do Santos. Se ele não jogasse na partida de hoje, realmente seria muito difícil o Fábio Bustos escalá-lo em outra oportunidade, né? Você percebe que ele falta ainda, além de preparo físico, que a gente vê que ele tem ainda muita dificuldade para dominar a bola, o ritmo realmente dele está muito diferente do time, de todos os jogadores do time do Santos, né?
O Ângelo acabou saindo, não sei se foi por estratégia, por segurar ele um pouco para ser aproveitado para o próximo jogo de sábado com o time do Palmeiras, porque ele é um jogador importante, né? E aí entrou o Juan Seco, que no meu modo de ver, ele entrou bem. Só que o Juan Seco, ele é centroavante, pessoal. Ele não é ponta direita. Ele não é, ele quebra o galho. Mas me parece que o técnico do time do Peixe entende que ele joga pelas beiradas. Porque quando ele fica ali embolado com o Angulo, realmente um anula o outro. O Angulo já não estava muito bem no primeiro tempo. Fez o gol de empate, foi considerado o melhor jogador da partida, inclusive recebeu o troféu, deu uma entrevista lá, falou que um gol para ele é muito importante para a continuidade dele dentro do time do Santos, para dar moral, inclusive. Pô, é muito bem. Mas por vezes a gente realmente ele, para dominar uma bola, eu me recordo que logo na volta do segundo tempo, ele foi dominar uma bola, deu um contra-ataque, quase o time do Deportivo Táchira fez um gol, né? E aí a outra substituição, saiu o Camacho para a entrada do Maranhão, né? O Camacho teve uma atuação, eu acredito que assim, superficial, né? Dentro daquilo que o Santos apresentou, eu acho que está de bom tamanho. O Maranhão realmente entrou, um jogador muito contestado pela torcida do Santos, realmente também sem ritmo de jogo, a exemplo do Sanches, né? Que também entrou, realmente fez um jogo ali muito burocrático, né? Não teve muito o que falar a respeito desse jogador. A última substituição que foi o Juan Julio, que realmente deveria também sair juntamente com o Balieiro ali na entrada já do segundo tempo. Para o segundo tempo ele deveria ser substituído. Entrou o Lucas Braga, que no meu modo de ver conseguiu até dar umas arrancadas, né? Mas eu acho que o Lucas Braga realmente, muitas vezes, pessoal, é mal escalado. Por vezes ele está jogando na lateral direita porque o Fábio Busso não confia em nenhum outro jogador a não ser ele. O titular realmente está machucado e o Auro que veio para ser titular realmente não foi colocado no jogo na primeira etapa. Já falei os motivos que poderiam fazer com que o Fábio Bustos fizesse isso com o jogador, talvez pensando contra o Flamengo, mas às vezes dá a impressão realmente que ele está dando ritmo para outros jogadores, um pouco de teimosia dele, né? Essas foram as substituições que aconteceram realmente aí no segundo tempo, né? Começando o segundo tempo, realmente o gol do Santos foi um gol assim que eu achei muito bom. Realmente o Angulo para o centroavante acho que dá um pouco mais de moral para o jogador. A torcida do Santos realmente estava querendo que ele saísse. A gente estava vendo a transmissão pela televisão, aí vinha que o pessoal realmente metia muito pau nos jogadores, né? Com relação aos jogadores que entraram saindo jogando titular, que foi o Luiz Felipe e o Balieiro, realmente foram situações muito discretas, atuações muito discretas, né, pessoal? O Balieiro realmente não estava muito bem, estava sem ritmo, até a gente consegue entender. Mas os demais jogadores realmente não esteve numa boa partida, com exceção do Bruninho, que fez boas jogadas. Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Temos um compromisso durante ainda o resto da semana, principalmente no pré-jogo, antes do jogo do Flamengo e o pós-jogo do Flamengo. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Aquele abraço, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.